Existe uma planta tão estranha, gigantesca e perturbadora que, quando floresce, atrai botânicos, curiosos e câmeras do mundo inteiro. Seu nome científico é Amorphophallus titanum, mas quase todos a conhecem por um apelido muito mais impactante: flor cadáver. E esse nome não surgiu por acaso. A planta produz um odor intenso que lembra carne em decomposição, um cheiro tão desagradável que muitas pessoas precisam tapar o nariz ao se aproximar. Apesar de sua fama, poucas pessoas tiveram a oportunidade de vê-la ao vivo. A flor cadáver não é uma planta comum, encontrada em qualquer jardim ou viveiro. Ela é rara, difícil de cultivar e pode passar muitos anos sem florescer. Por isso, quando uma delas começa a se abrir em um jardim botânico, o acontecimento costuma ser anunciado com antecedência. Visitantes formam filas para observar durante alguns minutos uma das florações mais incomuns da natureza. Mas o cheiro não é a única característica impressionante. A flor cadáver também chama a atenção pelo tamanho. Em condições favoráveis, sua estrutura floral pode alcançar vários metros de altura. No centro, aparece uma enorme coluna chamada espádice. Ao redor dela se abre uma grande espata, parecida com um manto, verde por fora e roxo escura por dentro. O conjunto parece saído de um filme de ficção científica. O detalhe mais curioso é que essa aparência e esse cheiro fazem parte de uma estratégia de sobrevivência. A planta não tenta agradar aos seres humanos. Seu objetivo é atrair moscas e besouros, que normalmente procuram animais mortos. Ao perceberem o odor, esses insetos se aproximam acreditando ter encontrado o alimento ou um lugar para depositar ovos. Enquanto circulam pela inflorescência, podem transportar pólen de uma planta para outra, ajudando na reprodução da espécie. Para conhecer sua origem, precisamos viajar até as florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia. Ali, em um ambiente quente, úmido e cercado por vegetação densa, a flor cadáver cresce de forma natural. Mesmo em seu habitat, porém, ela não é fácil de encontrar. Durante grande parte da vida, a planta não apresenta nenhuma flor gigantesca. Em seu lugar, surge uma única folha enorme, dividida em vários ramos, que pode parecer uma pequena árvore. Essa folha tem uma função fundamental: captar luz e produzir energia. Depois de algum tempo, ela seca e desaparece. A planta então entra em repouso, escondida debaixo da terra. Ali existe um grande cormo, uma estrutura subterrânea onde ficam armazenados nutrientes. A cada ciclo, a planta tenta acumular energia suficiente para um dia produzir sua extraordinária floração. Esse processo pode levar muitos anos. Uma flor cadáver jovem pode precisar de 7, 10 ou até mais anos para florescer pela primeira vez. Depois disso, não existe uma frequência exata. Algumas voltam a florescer após poucos anos, enquanto outras permanecem longos períodos em silêncio. Tudo depende do estado da planta, das condições ambientais e da quantidade de energia acumulada. Quando a floração finalmente começa, o espetáculo é rápido. A espata se abre, o odor se intensifica e a parte central da planta começa a liberar calor. Esse aumento de temperatura ajuda a espalhar o cheiro pelo ambiente, alcançando insetos que estejam mais distantes. Durante algumas horas, a flor cadáver se transforma em uma imitação muito convincente de um corpo em decomposição. A espera pode durar anos, mas o auge da floração dura pouco. Em 2 ou 3 dias, a estrutura começa a perder força e a se fechar. Se a polinização acontecer, a planta poderá produzir frutos vermelhos que contêm suas sementes. Caso contrário, ela voltará ao repouso e iniciará novamente o longo processo de acumular energia. Talvez
seja justamente essa combinação de espera, tamanho, cheiro e brevidade que torne a flor cadáver tão fascinante. Ela passa anos escondida e, de repente, realiza uma das apresentações mais espetaculares do mundo vegetal. Mas ainda existem muitas perguntas. Como ela consegue imitar tão bem o cheiro de carne podre? Por que sua estrutura aquece? O que acontece com os insetos quando entram nela? E por que sua sobrevivência está cada vez mais ameaçada? Nos próximos minutos, vamos descobrir como funciona esse extraordinário mecanismo, como a flor cadáver engana seus polinizadores e por que sua floração se tornou um acontecimento tão esperado em jardins botânicos de todo o mundo. Depois de conhecer a origem e a aparência da flor cadáver, chega o momento de entender o que a torna realmente única, a forma como ela engana os insetos para conseguir se reproduzir, porque o cheiro de carne podre não é um detalhe aleatório. Ele faz parte de uma estratégia extremamente precisa, desenvolvida ao longo de milhares de anos para atrair os polinizadores certos. A maioria das plantas usa perfumes agradáveis, néctar e cores chamativas para atrair abelhas, borboletas e outros visitantes. A flor cadáver faz exatamente o oposto. Em vez de oferecer algo doce e agradável, ela imita um corpo em decomposição. O odor liberado por sua inflorescência lembra carne estragada, peixe podre e matéria orgânica apodrecendo. Para os seres humanos, isso é repulsivo, mas para certos insetos é um convite perfeito. Os principais atraídos por esse cheiro são moscas varejeiras e alguns besouros necrófagos. Esses animais costumam procurar restos de animais mortos para se alimentar ou depositar seus ovos. Quando a flor cadáver floresce, ela libera compostos químicos capazes de reproduzir, de forma surpreendente, esse mesmo tipo de aroma. O resultado é que os insetos se aproximam acreditando ter encontrado o local ideal para explorar. Mas o cheiro não é a única arma dessa planta. Durante a floração, o espádice, a grande coluna central da inflorescência, pode aquecer. Esse fenômeno é chamado de termogênese. O aumento de temperatura ajuda a espalhar o odor com mais intensidade pelo ar, fazendo com que ele alcance insetos a uma distância maior. Em outras palavras, a planta não apenas produz um cheiro forte, como também cria as condições perfeitas para que esse cheiro viaje mais longe. A aparência da flor reforça ainda mais o engano. O interior da espata, com tons roxo escuros, lembra visualmente tecidos orgânicos em decomposição. O calor dá a sensação de algo biologicamente ativo, e o odor completa a ilusão. Tudo parece planejado para convencer o inseto de que ali existe exatamente aquilo que ele procura. Quando os insetos entram na inflorescência, começa a parte mais importante do processo. Na base do espádice estão reunidas as pequenas flores femininas e masculinas. O detalhe fascinante é que elas não amadurecem ao mesmo tempo. Primeiro, as flores femininas se tornam receptivas. Só depois, em outro momento, as flores masculinas liberam o pólen. Isso reduz a autopolinização e aumenta a chance de o pólen vir de outra planta. Na prática, o sistema funciona assim. Um inseto visita uma flor cadáver que já está liberando pólen, sai dali carregando esse material e depois pousa em outra planta que esteja na fase feminina. Se isso acontecer no momento certo, a polinização pode ocorrer. Parece simples, mas não é. A flor cadáver floresce raramente e a floração dura muito pouco. Por isso, as chances de duas plantas compatíveis florescerem ao mesmo tempo nem sempre são altas. É exatamente por essa dificuldade que muitos jardins botânicos recorrem à polinização manual. Quando uma flor se abre, especialistas coletam o pólen e o armazenam
ou o transferem para outra planta em fase receptiva. Sem essa ajuda, em muitos casos, a produção de sementes seria ainda mais rara. Tudo isso mostra que a flor cadáver não é apenas uma planta estranha com cheiro ruim. Ela é um mecanismo biológico de precisão. O odor, o calor, a cor, o formato e o momento da floração fazem parte de um mesmo plano: enganar os insetos certos e aumentar as chances de reprodução. Cada detalhe tem uma função. Nada está ali por acaso. E mesmo com uma estratégia tão sofisticada, a flor cadáver continua sendo rara. Ela depende de anos de energia acumulada, de condições ambientais muito específicas e de uma oportunidade curta para completar seu ciclo. Talvez seja justamente isso que a torne tão fascinante. Uma planta que passa anos em silêncio apenas para viver, durante poucos dias, o momento mais importante de toda a sua existência. Se existe um momento em que a flor cadáver se transforma de curiosidade botânica em verdadeiro espetáculo, esse momento é a floração, porque durante anos essa planta permanece praticamente invisível, acumulando energia debaixo da terra, até que, sem aviso, começa a preparar uma das apresentações mais impressionantes do mundo vegetal. E o mais incrível é que todo esse processo acontece em poucos dias. Tudo começa quando, no lugar da enorme folha que normalmente surge do cormo subterrâneo, aparece uma estrutura diferente, grossa e pontiaguda, parecida com um broto gigante. Nos primeiros dias, ela cresce de forma acelerada, como se a planta estivesse usando de uma só vez toda a energia guardada durante anos. A cada manhã, a estrutura parece maior. E é justamente nessa fase que jardins botânicos passam a monitorá-la com atenção, porque sabem que a abertura pode acontecer a qualquer momento. Quando a espata finalmente começa a se abrir, o interesse do público explode. Muitos jardins anunciam a floração nas redes sociais, abrem transmissões ao vivo e organizam horários especiais para a visitação. Pessoas de várias cidades viajam apenas para ver de perto algo que talvez não volte a acontecer por muitos anos. Em alguns lugares, a planta recebe quase o tratamento de uma celebridade e, de certa forma, faz sentido. Afinal, poucas espécies conseguem reunir ao mesmo tempo tamanho, raridade, cheiro extremo e uma floração tão breve. O auge desse espetáculo costuma durar muito pouco. Nas primeiras horas da abertura, o odor se intensifica, o calor do espade se aumenta e a planta entra em seu momento mais importante. É justamente nessa fase que ela tenta atrair o maior número possível de insetos. A cena é impressionante. Uma estrutura gigantesca, roxo escura por dentro, exalando um cheiro forte e desagradável, enquanto visitantes se aproximam com curiosidade, surpresa e muitas vezes espanto. Mas a flor cadáver não chama atenção apenas pelo que acontece do lado de fora. O que ocorre internamente também é extraordinário. Durante a abertura, a planta entra em uma corrida contra o tempo. Sua missão é completar a polinização antes que a energia investida na floração se esgote. E isso precisa acontecer rápido, porque manter uma estrutura tão grande, quente e metabolicamente ativa custa caro. Cada hora conta. Se a polinização acontece com sucesso, a planta pode iniciar uma nova fase, a produção de frutos. Com o tempo, no lugar da inflorescência, surgem estruturas arredondadas que amadurecem até ganhar uma coloração vermelha intensa. Dentro delas, ficam as sementes, prontas para dar origem a uma nova geração. Se a polinização não acontece, toda a floração termina sem produzir descendentes e a planta volta ao seu ciclo de espera. Essa brevidade é uma das razões pelas quais a floração da flor cadáver desperta tanta emoção. Não se trata apenas
de ver uma planta rara. Trata-se de testemunhar um evento efêmero, quase irrepetível, que pode durar apenas 2 ou 3 dias em seu ponto máximo. Quem perde esse momento, talvez tenha de esperar muitos anos para ver algo parecido novamente. É por isso que jardins botânicos de várias partes do mundo se tornaram tão importantes para a preservação e o estudo dessa espécie. Lugares como o Jardim Botânico de Kew, em Londres, o Jardim Botânico de Chicago e outras instituições internacionais acompanham o cultivo da flor cadáver há décadas. Cada nova floração é observada com atenção, registrada em detalhes e, sempre que possível, aproveitada para realizar polinizações controladas e produzir sementes. Além de aproximar o público da botânica, esses eventos ajudam a chamar atenção para um problema muito mais sério: a vulnerabilidade da espécie em seu habitat natural. A flor cadáver depende das florestas tropicais de Sumatra, um ambiente que vem sofrendo com um desmatamento, expansão agrícola e de perda de biodiversidade. Isso significa que, enquanto o mundo se encanta com sua aparência e seu cheiro incomum, a planta enfrenta uma ameaça silenciosa longe dos jardins botânicos. E talvez essa seja a parte mais contraditória de toda a história. A mesma espécie que consegue reunir multidões, gerar manchetes e despertar fascínio global, continua extremamente frágil na natureza. Ela impressiona pelo tamanho, pelo cheiro e pela raridade, mas ao mesmo tempo depende de um equilíbrio delicado para continuar existindo. E é justamente aí que a flor cadáver deixa de ser apenas uma curiosidade estranha e passa a representar algo maior: a beleza, a complexidade e também a fragilidade dos ecossistemas tropicais. Quando se olha para a flor cadáver apenas por alguns segundos, é fácil pensar que ela é uma extravagância da natureza, uma planta curiosa criada apenas para surpreender. Mas quanto mais se conhece sua história, mais claro fica que ela representa algo muito maior. A flor cadáver é, ao mesmo tempo, um símbolo de adaptação extrema, de paciência biológica e também da fragilidade dos ecossistemas tropicais que ainda existem no planeta. Sua sobrevivência depende de uma combinação delicada de fatores. Ela precisa de calor, umidade, solo adequado, tempo e, acima de tudo, estabilidade ambiental. O problema é que o lugar onde essa espécie vive naturalmente, as florestas tropicais de Sumatra, vem sofrendo uma pressão cada vez maior. O avanço do desmatamento, a expansão agrícola, a exploração de recursos naturais e a destruição de habitats vem reduzindo áreas fundamentais para inúmeras espécies. E a flor cadáver está entre elas. Isso significa que, enquanto os jardins botânicos ao redor do mundo celebram cada nova floração, no ambiente natural, a situação pode ser muito mais preocupante. Uma planta que já é rara por natureza se torna ainda mais vulnerável quando perde espaço, diversidade genética e condições adequadas para completar seu ciclo. E esse é um dos pontos mais importantes de toda a sua história. A raridade da flor cadáver não existe apenas porque ela floresce pouco, mas também porque o mundo onde ela evoluiu está mudando rápido demais. Ao mesmo tempo, a própria existência dessa planta nos lembra de algo fascinante sobre a evolução. Em vez de seguir o caminho mais comum das flores perfumadas e coloridas que atraem polinizadores agradáveis aos olhos humanos, ela desenvolveu uma estratégia completamente diferente. Transformou o cheiro da morte em ferramenta de sobrevivência. Converteu calor, cor, tamanho e mau odor em um sistema de reprodução eficiente dentro do ambiente em que surgiu. O que para nós parece estranho ou até repulsivo, para a natureza pode ser simplesmente genial. Talvez
seja justamente por isso que a flor cadáver desperte tanto interesse. Ela quebra a imagem tradicional que muita gente tem do mundo vegetal. Não é delicada, não é suave, não perfuma o ambiente e não foi feita para ser decorativa. Pelo contrário, ela impõe presença, provoca reações e obriga qualquer pessoa a encará-la com espanto. E no fundo, essa reação diz muito sobre o poder que a natureza ainda tem de nos surpreender. Também existe algo quase simbólico no ritmo de vida dessa espécie. Durante anos, ela permanece escondida, silenciosa, acumulando energia sem chamar atenção. Então, por um breve momento, explode em uma floração monumental, intensa e inesquecível. Depois desaparece outra vez, como se todo aquele espetáculo tivesse sido apenas um instante raro em meio a um longo silêncio. É um ciclo que impressiona não apenas pela biologia, mas pela força visual e emocional que transmite. E talvez seja exatamente isso que torna a flor cadáver tão memorável. Ela não é apenas uma planta rara de cheiro horrível. Ela é uma demonstração viva de como a natureza pode ser criativa, radical e, ao mesmo tempo, extremamente precisa. Cada detalhe do seu corpo, do cormo subterrâneo ao espádice aquecido, da espata roxo escura ao odor de decomposição, existe por uma razão. Tudo nela conta uma história de adaptação, sobrevivência e resistência. No fim das contas, a flor cadáver nos obriga a olhar para a natureza com outros olhos. Ela mostra que beleza não está apenas no que é delicado ou agradável, mas também no que é estranho, intenso e inesperado. Mostra que até aquilo que parece grotesco pode esconder uma engenharia biológica extraordinária. E mostra, acima de tudo, que o planeta ainda guarda formas de vida capazes de desafiar nossa imaginação. A pergunta que fica não é apenas como uma planta consegue cheirar como um cadáver, aquecer a própria flor e esperar anos por um único momento de glória. A pergunta talvez seja outra: quantos segredos como esse ainda existem escondidos nas florestas tropicais, esperando para serem descobertos antes que desapareçam? Porque a história da flor cadáver não fala apenas de uma espécie rara. Ela fala de um mundo selvagem, complexo e frágil, que ainda resiste, mas que precisa ser compreendido e protegido. E é por isso que, quando a flor cadáver floresce, ela não oferece apenas um espetáculo botânico. Ela oferece um lembrete de que a natureza não existe para seguir nossas expectativas. Ela cria suas próprias regras, suas próprias estratégias e suas próprias maravilhas. Algumas delicadas, outras perturbadoras e poucas tão inesquecíveis quanto esta.